como é que funciona essas eleições da Câmara de Vereadores, essas antecipações que acontecem em todo o Brasil. Maltinha, com relação a esse tema, é um pouco longo, mas a gente não vamos se limitar a explicar para que a população tome conhecimento. Para que a população entenda muito claro como foi se dado todo o processo de antecipação de eleição de presidência de Câmara, a gente vai se reportar lá ao ano de 2017. Onde no ano de 2017 nós tivemos lá, dia 1º de janeiro, eleito, à época, o vereador André Valença como presidente para o primeiro biênio 2017-2018. Quando foi no início de 2017, após a eleição, no mesmo ano, o mesmo como presidente André Valença e o vereador Bruno Braga, que foi eleito primeiro secretário, fizeram uma lei, a lei orgânica e também ao regimento interno da casa, mudando a segunda eleição para essa legislatura. Ou seja, no termo original existia o seguinte termo: a eleição para ser realizada de reeleição do presidente de Câmara, ela se dava no dia 15 de dezembro do segundo ano da legislatura em curso. E com essa emenda que os mesmos apresentaram, um como presidente à época e outro como primeiro secretário, foi para mudar o termo e ficou o seguinte: ser realizado a segunda eleição até o dia 15 de dezembro do segundo ano. Com isso, no mesmo ano de 2017, o mesmo presidente antecipou a eleição e realizou lá no mês de outubro. Aí foi reeleito. Quando o colega e amigo Avanildo foi eleito em 2021 presidente da Câmara no dia 1º de janeiro, também usou do mesmo regimento para também realizar a antecipação da sua eleição, que ocorreu no dia 29 de junho de 2021, eleito para o segundo mandato como presidente de Câmara. E eu, na qualidade de presidente de Câmara, eleito dia 1º de janeiro de 2025, também usei o mesmo critério, o mesmo regimento, a mesma lei orgânica, e realizamos a eleição para o segundo biênio. Na última segunda-feira, a gente realizou e fui sagrado vitorioso. Agradeço a oportunidade, Maltinha, aqui para citar os vereadores, amigos, colegas que votaram em mim na primeira eleição, votaram nessa segunda. O vereador Avanildo Cavalcante, agradecer também o vereador Cid Clay, o vereador Teminha, o vereador Diogo Professor, o vereador Edson Toré e o vereador Nilton. E o meu voto, somado a todos 7, tivemos 2 presentes lá que se abstiveram, André e Bruno, e 4 ausências. E a gente agradece demais o apoio que eles nos deram para hoje estarmos reeleitos. Então, Motinha, todo esse processo se deu por uma mudança na lei do regimento da nossa casa. Como eu falei, se deu na época de André e Bruno, na época presidente e primeiro secretário, e esse mesmo regimento a gente também usou dentro do regimento. E também, Motinha, a gente dizer que tudo que a gente fez, se houve alguma diferença de todo o processo, foi a diferença que a gente fez agora, foi a transparência. Na minha reeleição, a gente deu transparência, divulgou para toda a população ter conhecimento, foi transmitida a sessão, a gente divulgou no site da Câmara, no mural, entregamos ofício a todos os vereadores e vereadoras para assinar a convocação da eleição, diferente lá em 2017, que não foi transmitida, não teve tanta divulgação quanto se teve agora. Então, a população pode até estar perguntando por que antecipou, porque para a população até então não tinha essa divulgação como nós demos. Em 2017 não teve no processo não teve a transmissão, e agora a gente transmitiu, porque eu julgo sempre o seguinte, Modem, quando a gente faz as coisas que é certo, a gente não tem nada a esconder, a gente tem que dar transparência, a população ter o conhecimento que está se passando. Então, nada do que a gente fez foi fora do regimento interno da lei orgânica. Eu até fico perguntando assim, o que foi que aconteceu para ter esses questionamentos? Será que o questionamento que está sendo feito, de fato, é o processo ou é o resultado da eleição que não foi satisfatório para os que estão reclamando, pois, entendeu? Então a gente deixa no ar aí a pergunta, né, se foi o processo ou então se foi o resultado da eleição que não satisfez os mesmos que estão questionando.